Eu acho que ainda tem. Livro de Esdras, sacerdote amado. Depois de 2 Crônicas, antes de Neemias. Deus tem uma palavra para o nosso coração hoje, uma palavra acima de tudo motivacional. Esdras era um grande sacerdote, também um grande escriba. Ele foi escolhido por muitos homens para escrever aquilo que Deus passava para esses homens. E ele escrevia tudo. Era um grande escriba e um grande sacerdote. O povo Esdras, acharam Esdras aí? Agora é o capítulo 8, versículo 20. Capítulo 8, versículo 20. Depois do cativeiro da Babilônia, houveram 3 etapas da saída do povo que estava cativo na Babilônia de volta para Jerusalém. E essa passagem que nós vamos ler conta a história da segunda etapa da saída do povo da Babilônia para Jerusalém. Ficaram 70 anos cativos na Babilônia. Vencidos os 70 anos, o povo começou a voltar. Muitos problemas aconteceram. Neemias, por exemplo, teve que ir antes um pouco para reconstruir os muros que estavam derrubados, as portas dos muros queimadas, casas destruídas, o próprio templo totalmente destruído. Então, o povo teve muito trabalho. E essa trajetória de Esdras foi uma trajetória também muito interessante, porque ele saiu com mais ou menos 4.000 homens, fora mulheres e crianças. E ele caminhava de uma forma assim, muito precavida, porque o trajeto para Jerusalém, da Babilônia para Jerusalém, era um trajeto que inspirava muito cuidado, porque muitas gangues de salteadores estavam nesse trajeto. E observam que o povo de Jerusalém, nessa segunda saída com Esdras, eles cuidaram de levar todos os utensílios do templo, que não eram coisas normais, eram peças valiosíssimas de ouro, de pedras preciosas. Todos que saíram da Babilônia saíram carregando muitas riquezas, e eles estavam levando muitas coisas valiosas para Jerusalém. E certamente seriam presas fáceis para essas gangues de salteadores durante a caminhada. E Esdras se encheu de coragem e caminhou com esse povo até Jerusalém. Então, vamos ler o texto, para nós nos situarmos um pouco aqui nessa história. Versículo 21, versículo 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Rava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, e para os nossos filhos, e para toda a nossa fazenda. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. É sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então separei 12 dos maiorais dos sacerdotes, Serebias, Asabias, e com eles 10 dos seus irmãos. E pesei-lhes a prata e o ouro e os vasos, que era a oferta para a casa do nosso Deus, a qual ofereceram o rei e os seus conselheiros,
e os seus príncipes e todo Israel que ali se achou. E pesei em suas mãos 650 talentos de prata, e em vasos de prata 100 talentos, e 100 talentos de ouro, e 20 taças de ouro de 1000 darcos, e 2 vasos de bom metal lustroso, tão desejável como o ouro. E disse-lhes: consagrados sois do Senhor, e sagrados são estes vasos, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária oferecida ao Senhor Deus de vossos pais. Vigiai, pois, e guardai-os, até que os peseis na presença dos maiorais, dos sacerdotes e dos levitas, e dos príncipes dos pais de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa de Deus. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata e do ouro e dos vasos para trazerem a Jerusalém a casa do nosso Deus. E partimos do rio de Rava no dia 12 do primeiro mês, para irmos para Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. Eu gostaria que nós repetíssemos esse versículo 31, a partir da parte B, quando vou falar e vocês repetem depois de mim. Diz assim: e a mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos, e dos que nos armavam ciladas no caminho. Coloque a sua mão no seu peito. Senhor, que essas letras, essas verdades inquestionáveis, irrefutáveis, elas saltem para o nosso coração. Que a nossa confiança, ela precisa estar no Senhor. Ó Deus, nada pode nos livrar a não ser a Tua mão. Por isso eu te peço que essa noite, Deus, o Senhor possa transformar o nosso coração de uma tal forma, de uma maneira tão extraordinária, que nós passemos a confiar no Senhor a partir dessa noite. Apesar dos nossos medos, das nossas fraquezas, em detrimento a tanta segurança que hipoteticamente teríamos, mas nós queremos declarar que nós vamos confiar no Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bem, então a história é mais ou menos essa aí. O povo estava levando muita riqueza, muito ouro, muita prata, utensílios, para que houvesse a restauração do templo, inclusive. Muitos daqueles que caminhavam com Esdras no caminho tinham um coração muito voluntário. Eles tiravam tudo que eles tinham para que o templo fosse restaurado, porque o templo representava muito para o povo de Israel. Jerusalém sem o templo era como se fosse uma casa sem móvel, uma casa vazia, porque aquele templo, ele tinha um aspecto muito importante na vida dos judeus. Era a presença de Deus naquele lugar. Um sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano para pedir perdão dos pecados do povo. E a glória de Deus se manifestava naquele lugar. Para você ter uma ideia, se amarrava uma corda no tornozelo do sacerdote, porque se ele tivesse em pecado, se ele tivesse pecado, tivesse alguma coisa errada no coração dele, ele era morto dentro do Santo dos Santos. E eles tinham que puxá-lo pela corda, porque ninguém podia entrar no Santo dos Santos. Tal era o nível de santidade, da glória de Deus naquele lugar. Então, o templo de Jerusalém era algo muito importante, muito significativo para eles. Então eles se debruçavam em cima disso. Eles se deleitavam em trazer tudo que eles tinham para que o templo fosse construído. Esdras está aqui numa situação muito interessante. Ele tinha uma grande missão: conduzir aquele povo de volta para Jerusalém. Passaram um tempo
de 70 anos cativos na Babilônia, escravizados, subjugados. Muitos ali trabalhavam, tinham uma vida normal, mas nós sabemos o que é estar num lugar escravizado. Não tinham liberdade, praticamente nada. E o peso do jugo, o peso da escravidão, ele é muito forte. E ele inclina a nossa cerviz. E nós não conseguimos olhar para frente, nem tampouco olhar para cima. Quando estavam escravizados na Babilônia, pediram uma música, porque sabiam que os judeus tocavam muito bem, cantavam muito bem. E eles falavam, olha, como é que eu posso cantar? Vendo